Fala, beleza? Meu nome é Vinícius Borges. No ano passado eu amassei no Enem, passei em Medicina na USP com a nota que eu tirei. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer para vocês as principais estratégias para você mandar bem no segundo dia da prova. No primeiro dia tem umas peculiaridades, tem que ter atenção, principalmente no tempo da redação, mas no segundo o papo é outro. E eu tô aqui com meu colega Pedro Vitor, fez a prova do Enem de 2024 junto comigo. A gente teve um desempenho em termos de número de acertos parecido, só que a TRI me valorizou mais que a dele, e isso também tem relação com a estratégia de prova. Então, antes de começar a estratégia de estudo para essa semana, vamos começar com a estratégia de prova que você já pode aplicar aí nos simulados. Pedro Vitor, me conta aí, cara, como que foi o seu desenvolvimento na prova do segundo dia no ano passado e principalmente quais foram os problemas que você encontrou que limitaram um pouco o seu desempenho? Como que foi? Eu comecei fazendo por naturezas e eu acabei me perdendo ali no tempo porque o relógio ia passando e eu tenho que resolver essa questão, tem que resolver aquela, não soube pular questões. Você ficou agarrado principalmente de física, de química, estequiometria? Como é que foi? Cara, teve uma de física que foi no lado, eu gastei 20 minutos dela, cara. Cara, eu também gastei essa porra. É, horrível. Questão filha da puta, cara. Eu sabia que dava 75%, só que Como dava assim, cara? Dava mais que 100%, porra. Dava 75%, só que a diferença é que o cara inverteu, ficou 4/3 e não 3/4, pô. Era essa porra mesmo. Eu sabia que ele tinha errado na fórmula de calcular. Beleza, aí você ficou estagnado um pouco nessas questões, não queria pular, e o que aconteceu? Cara, sobrou 2 horas e 10 pra matemática. 2 horas e 10. Porque eu fiquei enrolando, tinha uma questão de física que eu fiquei enrolando lá pra fazer e eu errando conta, fudeu. Eu sei o que eu vou fazer. E aí eu perdi muito tempo, não consegui fazer matemática com tanto... Pô, agilidade. 2 horas e 10 é muito pouco pra matemática, eu acho. Dá pra fazer, você consegue desenrolar, mas fica aquela coisa meio porca, né? Uhum. Sendo que natureza, que você deveria colocar um pouco menos de tempo. Você tem 5 horas, aí você faz a de matemática com 2 horas e 50 e natureza com 2 horas e 10. Eu fiz o oposto, e aí eu me ferrei. Certo, entendi. E cara, quando você foi fazer a transição para matemática, você já estava pressionado com o tempo, tipo assim, fudeu. Uhum. E aí, cara, como que foi? Você ia desenrolando as questões, você via, não conseguia fazer, o que você fazia na hora da prova? Mano, eu errei muita conta. Tipo, muita conta. Errei coisa de função afim, errei coisa de quê? De somar, básico. Mano, errei bastante coisa que me atrapalhou muito ali no emocional. Você acaba perdendo a confiança progressivamente. Uhum. No fim das contas, eu tive que desenrolar umas questões lá no final, que não tinha tempo. E aí eu acabei diminuindo muito meus acertos em comparação com o que eu estava acertando ali na semana. Estava fazendo uma média ali de 42, 43 acertos em matemática e natureza ali de 40 a 39. No dia foi diferente. Eu fiz 42 em natureza e 37 em matemática. Só que minha TRI veio horrorosa. Acho que a natureza ela foi até na média, eu fiquei com 785. Só que, mano, natureza, quer dizer, matemática foi péssimo. Foi tipo 37 acertos e 818,5. Foi horrível. Desvalorizou pra caramba. E eu, na verdade, eu tenho uma estratégia parecida com a dele. Eu comecei por natureza, só que eu fui fazendo com mais naturalidade. Eu percebi que eu garrei bastante nessa questão que ele falou, mas eu pulei ela rápido para conseguir deixar para voltar depois. O tempo que eu gastei nela foi um tempo de final de prova, não foi um tempo de meio de prova. Então eu consegui fazer a parte de matemática com um pouco maior de tranquilidade. E a parte de matemática, cara, o que vai contar para o seu desempenho ser de alto nível é realmente sua atenção. O conteúdo eu imagino que você já tem aí ao longo de todo o ano, você construiu essa base de matemática. Só que sua atenção vai diferenciar se você vai tirar 36, 37 ou 42, 43, 44, sacou? É isso aí. Então, minha recomendação para você, cara, é se verifique a cada momento, verifique se o seu raciocínio está certo, verifique se você não fez um 7 vezes 8 e a conta deu 54. Porque se você cometer um errinho desse, cara, é o suficiente para você já perder uma questão que é fácil e desvalorizar bastante o seu ponto. Então, minha recomendação para você, principalmente na hora de fazer matemática, fazer e verificar, duvidar do seu pensamento. É um negócio que é parecido com a filosofia lá do Descartes. Sempre esteja duvidando dos seus sentidos para você garantir que você tem uma certeza ali do que você está fazendo. Isso sacou? aí é essencial. Você definiu a estratégia de prova perfeita, mano. É a dúvida metódica. Faz o Isso aí. negócio da dúvida metódica que vai dar certo. E principalmente, se você tiver o tempo sobrando, se você conseguir terminar a prova faltando ali uns 30 minutos para finalizar tudo, vá revisando o seu raciocínio. Um negócio que eu fiz errado, cara, que poderia ter me ajudado, eu teria ganhado uma questão a mais, eu fiz 43 em matemática, dava pra fazer 44. Se eu tivesse utilizado bem aquela folhinha que eles dão no segundo dia para fazer o rascunho de conta. Não sei se tá lembrado. Tô ligado. Eu fiz ali naquele esquema na zona, filho. Era conta atrás de conta, utilizando com rascunho mesmo. Se você conseguir ter uma organização um pouco melhor, deixar detalhado qual conta você fez, a sequência ali, você já pode voltar e economizar tempo. Você consegue revisar várias questões muito mais rápido. Isso é um negócio que eu vou fazer na prova desse ano. Eu espero que me ajude mais do que na prova do ano passado.
Como que você usou essa parte, esse rascunho de conta do segundo dia? Cara, eu só usei para uma questão. E as contas você fazia no meio do caderno mesmo? No meio do caderno. Cara, é porque eu acredito assim, eu penso que o rascunho deve ser utilizado só se realmente for necessário. Eu gosto de colocar tudo naquele espacinho, porque minha letra é pequena. E com a letra pequena, eu consigo deixar tudo organizado, porque aí na hora de conferir, é só eu bater o olho Nossa, faz bem. E ver. Mas agora, se você tem uma questão de estequiometria, que foi o meu caso ano passado, você pode pegar o seu rascunho, aquela folha, na verdade, que eles dão, e fazer bonitinho, porque aí você consegue observar o passo a passo para você não errar. E isso ajuda pra caramba. Principalmente em questões de estequiometria, às vezes elas precisam realmente de um raciocínio metódico, que ele vai de passo 1, passo 2, passo 3, para você não errar, porque essas contas, se você troca uma ordem pela outra, cara, já era. Já era, acabou. Já era, errou. Então, cara, ó, o raciocínio é você, principalmente, saber pular as questões, não ficar agarrando o tempo, joga pro final, depois você volta. E ter a serenidade de que você precisa gerir o seu tempo de forma eficiente. Agora que a gente já falou sobre as estratégias da prova, especificamente, para a galera aplicar aí nos simulados, aplicar de fato no dia da prova, eu quero discutir com você, a gente está agora na semana do dia 2, quais são as estratégias para maximizar o seu desempenho. Eu já tenho selecionado aqui algumas, cara, que são fundamentais. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até não gostaria de dar, que eu sou um cara que eu não gosto muito de fórmulas. Eu não gosto muito de ter que decorar as fórmulas, não gosto muito de ficar, decorando fórmulas, se eu posso deduzir ali na hora, eu consigo ter um raciocínio mais eficiente. Não tem tempo para isso. Na hora da prova, cara, não tem tempo para isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca gostei de decorar o x do vértice e y do vértice. Eu sempre pego e resolvo a função quadrática igual a zero, pego a média ali das raízes e aplico na função para achar o y do vértice, por exemplo. Só que na hora da prova, cara, se você fazer isso, você gasta uns 2, 3 minutos. Se menos B sobre 2A, pô. Isso, se você tiver a fórmula ali do x do vértice e y do vértice, acabou, cara. Você já consegue fazer muito mais rápido. Então, a primeira estratégia que eu vou passar aqui pra galera é principalmente decorar essas formulazinhas bestas que você, não perde nada decorando, que vão te ajudar na hora da prova. O que você percebe em relação a isso, cara? Cara, para conseguir acelerar, eu sempre gostei de não só deduzir a fórmula, mas de decorar. Porque se eu esqueço um ou esqueço outro, eu vou ter um caminho alternativo. Tem um backup. Entendeu? Agora, se eu sei deduzir e eu não sei a fórmula, cara, eu sempre vou ter que demorar tempo ali para chegar àquela mesma conclusão que eu chegaria se eu tivesse decorado. Agora, se eu decorei, eu vou direto para decorar. Eu esqueci como deduz. Mano, acabou. Não vai fazer diferença. A resposta vai estar ali. Ah, beleza. Se você quiser entender a questão com mais profundidade depois, senta na sua cadeira em casa, pega o exercício, faz. Ah, tive dúvida. ChatGPT, Google, não sei o quê. Aí beleza. Ao longo do ano todo, cara, eu recomendo que você tenha um estudo não priorizando as fórmulas, priorizando entender, até deduzir se for necessário a fórmula de eletromagnetismo, fórmula de lançamento oblíquo para você calcular o alcance. Eu particularmente nunca gostei de utilizar a fórmula. Eu calculo lá um fator, calculo o tempo, depois calculo outro. Só que na hora da prova, cara, se você tiver isso decorado, é melhor do que você ter o conhecimento ali só da demonstração. Ajuda muito. Boa. E, cara, para além disso, para além de você revisitar as fórmulas, decorar algumas que você não sabe, quais outros conselhos você dá para quem tá na semana aí do segundo dia? Cara, pegar aquelas questões que te marcaram durante o ano. Todo mundo tem algumas questões que não só erraram, mas que te deixaram, assim, loucos, assim, não loucos, mas com aquela dúvida dentro de você que não era sanada por nada. Pega essas questões, estuda como se fosse a sua vida dependendo daquilo ali e vai pra prova. Porque senão, cara, pode ter certeza que essa questão vai cair. Vai cair. Essa questão vai cair, mano. Essa questão mesmo. vai cair. Ah, nitritação. Quer dizer, nitrificação, que aí divide o processo de nitrificação e nitrosação. Mano, nitritação e nitrosação. Nitrosação, nitratação também. Nitratação, né? Mano, pega esse ciclo nitrogênio, que esse negócio é um saco, tem que decorar. Enem cobra. Ah, ciclo biogeoquímico sempre cai. Decora isso, cara. Decora isso. Ah, eu não lembro. Mano, se você não lembrar agora na hora da prova, você também não vai lembrar, mano. É isso. E decorar. Principalmente a recomendação principal que eu dou para os meus alunos aqui na mentoria e vou estender para quem está me acompanhando aí no YouTube, é sempre estar atuando na margem, no limite do seu conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É pegar os pequenos pontos de dúvida que você tem em cada conteúdo e aprofundar nele. Ao invés de você ficar gastando seu tempo com essa bolha de conteúdo que você já domina quase que 90%, é pegar aquela duvidazinha que você tem na química, se essa função aqui química é uma função ácida, uma função base, e ir para dentro desse assunto específico. Pode utilizar ChatGPT, pode voltar numa aula específica que você tenha dúvida, porque isso vai fazer a diferença entre você dominar por completo um conteúdo ou ficar com lacuna, que vai fazer com que você fique entre duas alternativas na hora da prova, sacou? Isso gasta muito tempo, ficar entre duas, você vai pensar muito mais do que se tivesse 3, que você pulava a questão de uma vez. A galera sempre me pergunta, Vinícius, eu sempre fico entre duas alternativas e escolho a porra da alternativa errada. O que acontece?
Pô, quando você tá em duas alternativas, é que denota que você tá com uma falha de conteúdo. Porque se você tivesse conteúdo na sua mente, você facilmente eliminaria a errada, então teria mais clareza da certa, sacou? Isso daí é uma falha que o Enem coloca na nossa cabeça, tipo, já que eu tô entre duas é que falta pouco. Não, cara, você tá entre duas é que falta conteúdo. Falta conteúdo. Falta conteúdo, é aí que você tem que estudar, mano. Mas Exato. Esse detalhe, por exemplo, que eu tava te falando agora, vamos supor que eu estivesse fazendo a prova do Enem. Mano, eu teria que anotar lá. Nitrificação é o conjunto de processos que envolve essas duas etapas. Nitrosação e nitratação. Isso. Porque senão eu vou me confundir depois da prova, cara. Eu vou acabar assim, rapaz, e aquela questão, será que eu acertei aquele negócio? Será que aquele negócio que tá certo? E eu vou ficar com aquilo na hora que eu estiver fazendo outra questão de biologia, outra questão de física, e aí eu não vou ter aquele raciocínio completo, aquela atenção perfeita para fazer cada questão. Então, acaba errando uma coisa ou outra se você ficar assim. Melhor manter o foco total e realmente anotar. Não lembro, anota que você não lembra. Tipo, não lembro do processo de nitrificação. E vai embora, mano. E vai embora. Se você lembrar, beleza, mas não deixe essa dúvida na cabeça. Anota. Não se esqueçam que dia 17/11, um dia depois do dia 2 do Enem, vai ter a nossa Black Friday, a melhor condição do ano, para você se preparar a longo prazo no projeto de 2026 para chegar muito, muito forte em termos de conteúdo, em termos de atenção para o Enem 2026. Você não pode pensar em perder. O link está aí na descrição para você cair para o Enem do grupo, beleza? Vamos ter um bom desempenho aí no segundo dia, estude de forma eficiente, de forma controlada para você ter um bom desempenho na hora da prova. E não se esqueça, cara, que a sua atenção ela vai ser determinante na hora da prova, beleza? Mas é isso, grande abraço, até mais. Valeu, Pedrão. Valeu.